ao podcast Me Conta Tudo. Hoje eu tô aqui com a doutora Diana, endocrinologista, maravilhosa, que eu admiro muito, super estudiosa, professora. Na verdade, é ela que vai se apresentar. E hoje a gente vai falar sobre as canetinhas para emagrecer. Que tá super, um monte de gente falando das canetinhas. Então hoje a gente vai tirar as dúvidas, vai falar sobre por que elas funcionam, como funcionam. Então, espera aí que vai ter muito papo aqui. Então, doutora Diana, se apresenta. Oi, Mirela, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui no Me Conta Tudo, né? Vamos contar tudo, né? Que a gente puder a respeito dessas canetinhas, né? E então, meu nome é Diana, né? Diana Sá, como a Mirela falou. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, já moro em Brasília há muito tempo, mas acabei de chegar de uma temporada, né, de estudos no Canadá. Tenho mestrado em saúde do adulto, amo dar aula, amo estudar, né? Amo ciência, odeio informação falsa. E a gente vai aqui hoje, né, conversar, né, e tentar passar, né, para todos informações, né, de qualidade, baseadas, né, na ciência, enfim, né, para tentar, né, ajudar todos, né, com a saúde. A gente queria saber primeiro, dessas canetinhas, elas são diferentes entre si? Tem dosagens diferentes? Ou elas são todas a mesma coisa? Não, né? A gente tem hoje no mercado vários tipos dessas canetas. A gente tem... Tudo começou com Victoza, que é a liraglutida, que foi inicialmente estudada, né, essa molécula da liraglutida para o tratamento de diabetes. E foi visto, né, no decorrer dos estudos, a importante perda de peso que essa medicação estava levando, né, os participantes da pesquisa. Então, ela foi feita para diabetes. Para diabetes. Mas ao longo da pesquisa eles foram perdendo peso e aí foi observando isso daí, aí eles viram que tinha esse nicho também. Isso. Aí isso surgiu duas vezes, né? Primeiro começou com o Victoza, né? A liraglutida. Quando que ele surgiu? Quando que começaram essas canetinhas a aparecer? Tem uns 15 anos, mais ou menos. Uns 15 anos? É mais. Tem tempo. Mais, tem tempo. Então foi inicialmente visto, né, que a molécula da liraglutida levava, né, um ganho de peso considerável, principalmente quando a gente aumentava a dose do medicamento. Então, surgiu no mercado primeiro o Victoza e, em seguida, o Saxenda, né, voltado em bula para perda de peso. Né? A liraglutida, então, a Victoza... já mudou um pouco a função. Sim. O Victoza até a dose de 1,8 para diabetes e o Saxenda, a mesma substância, do mesmo laboratório, o mesmo medicamento. Mas o Saxenda chega na dose de 3 miligramas, que foi a dose que foi vista, né, estudada com segurança, né, para perda de peso. A gente também possui a famosa a molécula da semaglutida, né, que é o Ozempic. E é uma evolução da liraglutida? É uma evolução no sentido de a liraglutida é uso diário subcutâneo, né? A semaglutida, que é o Ozempic, é uso semanal. Então diminuiu as picadinhas. Diminuiu as picadas, né? O uso semanal, isso foi estudado também. A adesão do paciente, né, dos participantes das pesquisas, dos estudos, que faziam uso semanal e os que faziam uso diário, comparando com os que faziam uso diário, os pacientes de uso semanal tinham uma adesão muito maior ao tratamento. Né? Então esquece, né, de tomar. Então não tem lógica você prescrever uma molécula que foi feita para uso semanal diariamente, né? Essa também é uma questão que a gente pega no consultório. Alguns pacientes chegam, né, com prescrições, né, de semaglutida diária. Não tem lógica, né? A molécula nem foi estudada para isso. Ela é de uso semanal. Tá? Então, a liraglutida é diária, mas a semaglutida é semanal. Okay. Subcutânea é semanal. E essa molécula, ela tem que ser aplicada, porque tem paciente que não gosta de injeção, né? Apesar de ser uma injeção pequenininha, eu já vi a injeção, a agulha 4 milímetros, 2 fios de cabelo.
mas porque se for oral... Oral é diária, vou chegar nela. Ah, tem uma opção oral? Tem a opção oral. Ah, tá? Então não são só canetinhas? Não. Então, a semaglutida, hoje, a gente encontra no Brasil o Ozempic, né? Que é em bula para diabetes. Então, esse boom de uso de Ozempic para obesidade, né, é completamente off-label, assim, não está na bula. Né? Em final de julho desse ano, chegou ao Brasil o Wegovy, que é a semaglutida para obesidade. No mesmo raciocínio do início da liraglutida. Ozempic para diabetes, viu, né, foi estudado que com a dose mais alta a perda de peso era bem significativa e de forma segura, né, que isso é o mais importante, né, e o Wegovy, que a gente chega com essa medicação até a dose de 2,4, é uma semaglutida subcutânea de uso semanal, né, voltada para a perda de peso. Entendi. Certo? E existe também a semaglutida oral, que é o Rybelsus, que é a única molécula de análogo de GLP-1, que é a classe dessas medicações, né, da canetinha, que é oral. Então, ela tem uma especificidade que é um fixador. É uma proteínazinha chamada SNAC, que ela gruda no estômago, né, e faz com que o análogo do GLP-1, né, seja absorvido. Aí há as peculiaridades, né, para fazer uso dessa medicação, e essa semaglutida, sim, é de uso diário. Tá? Existem 3 doses diferentes, né? E isso precisa ser escalonado. Diferente do... Ela é voltada para diabetes. Injeçãozinha? Ela é voltada para diabetes. Certo? Mas o efeito dela é igual ao da injeção? Para o diabetes, mesmo sendo oral. Sim. A perda de peso foi vista, né, nos estudos com a semaglutida oral, para conseguir, né, uma perda de peso tão significativa como a do Wegovy, as doses teriam que ser muito mais altas. Então, será que vai vir, né, mais para frente, né, uma semaglutida, um Rybelsus, um comprimido, né, que a gente consiga ter esse efeito, né, de perda de peso, né, importante para o paciente em comprimido com o análogo de GLP-1, né? Hoje a gente não tem. Essa medicação é em bula para diabetes. Tá? Da mesma forma do Ozempic, da mesma forma do Victoza. Por que até hoje esses medicamentos eles não precisam de receita? Essa é uma questão muito boa. Eu também gostaria de saber. Porque o uso desordenado, né, dessas medicações, assim, são medicações muito seguras, medicações que hoje em dia a gente sabe, né, que não são apenas, né, para diabetes ou para perda de peso, né, são medicações que têm uma ação protetora cardiovascular, reduzem mortalidade, né, cardiovascular, reduzem AVC, infarto, protegem o rim, proteção até do ponto de vista neurológico, né? A gente tem esses estudos já nos mostrando isso, mas por mais, Mirella, que essa medicação seja tão eficaz, né, como a gente vê, né, para perder peso e para controlar o diabetes e, né, nessas outras questões cardiovasculares e renais, enfim, ela não é para ter um uso indiscriminado. Nenhum nutricionista pode prescrever medicação nenhuma. Então, a gente trabalha com comida e com suplemento. Então, a gente recebe no consultório esses pacientes fazendo uso dessas medicações prescrita pelos médicos, né? Então, o que a gente faz junto, né? O médico prescreve a medicação, encaminha para o nutricionista e o nutricionista vai conduzir principalmente esses efeitos colaterais. Doutora Diana, quais são os principais efeitos colaterais que você recebe no consultório? E depois eu vou falar os meus. Tá certo, Mirella. Então, os principais efeitos colaterais dos análogos do GLP-1 são principalmente os gastrointestinais. Náuseas, vômitos. E por que acontece isso?
Principalmente porque com o uso da medicação, o alimento tende a permanecer mais tempo no trato gastrointestinal, né? E isso... Ele retarda, né? Retarda o esvaziamento, né? Eu tenho paciente que relata que fica com arrotos, que sente muito pleno, muito cheio após comer. Então, isso é proposital da medicação. Isso é um dos efeitos, pode ser um dos efeitos da medicação. Há pacientes que não apresentam isso. Não apresentam nada. Outros apresentam de forma muito exuberante. Né? Que alguns, inclusive, e esse é um ponto importante que a gente, até em relação à automedicação, que alguns pacientes, um pulo do gato no manejo dessas medicações é justamente esse ajuste fino das doses, né? Do aumento das doses, do escalonamento, se há necessidade ou não de aumentar a dose também. Por isso que é tão importante ele ter esse acompanhamento médico. Que o médico vai fazer aquela evolução da medicação. Não pode chegar de uma vez e... Né? Muitas vezes, são assim, em algumas vezes, nem há necessidade de você chegar na dose máxima. Ele já tem um efeito naquela dose ali. Importante, que ele já tá com a dose mais baixa. E isso é excelente para o paciente, né? Vai ter menos custo. Né? É uma medicação que está em falta, né, em alguns lugares. Então, assim, a gente vai dispor de medicação para quem está precisando, né, realmente, e reduz os efeitos colaterais. A gente sabe que quanto maior a dose, maior a possibilidade de nós termos efeitos colaterais, né? Então, assim, esse acompanhamento, esse ajuste, né, do escalonamento das doses, né, dessas medicações, tem que ser feito por um profissional capacitado, né? E aí ele vai na primeira consulta, ele vai começar e vai fazendo essa evolução, vai acompanhando com a médica, com o médico, os efeitos colaterais, tá bom, como é que tá o apetite. Dá pra gente aumentar a dose. Não, tá bom fica assim. nesse valor, enfim, e a gente vai tendo um desfecho. Nesse começo tem que ter esse ajuste. E a gente vai tendo um desfecho melhor da perda de peso, do controle do diabetes, né? Para esses pacientes. Quando a gente consegue ter essa sintonia, né, com nossos pacientes e a gente consegue fazer esse ajuste. Inclusive, né? Eu já recebi paciente que parou de usar. Então, comenta comigo, olha, Mirella, eu comecei a usar, a médica me prescreveu, mas eu tô sentindo muito mal. Eu tô passando mal. E geralmente eu costumo falar, olha, volta na médica para ver o que você pode fazer. Então, tem medicações que podem ajudar no enjoo, né? Nesse começo, que pode usar. Exatamente. Algumas atitudes também por parte dos pacientes. E onde entra muito nutricionista, né? Que seria a redução, né? De carboidratos, gordurosos, exatamente. E esses alimentos aumentam ainda mais, né, esses efeitos colaterais. Essa sensação, né? Exatamente. E a constipação, né, também. E a constipação. E a constipação, né? Introdução de mais fibras na dieta, menos ultraprocessados, mais água. Isso é muito importante. O paciente ter uma boa ingesta hídrica, né? Ter uma ingesta adequada para o seu biotipo, né? Para o seu peso. Para o seu tamanho, né? Para a temperatura de fora, que também... Isso, para a sua prática de atividade física, né? Então, assim, para a gente fazer um bom tratamento, né, de perda de peso, né, um tratamento eficaz, é importante, né, ter essa conexão da medicina, né, com o uso das medicações, avaliação da clínica do paciente, né? Se ele tem algum problema de saúde de base, né? Se tiver, vamos tratar. Se tiver refluxo, contraindica o uso? Não contraindica o uso, mas a gente vai, né, já subir. Tem os cuidados também disso, o escalonamento da dose, né, mais devagar, com mais carinho, né? Olha aí, que gracinha. Né? Não é que não vai usar, que vai de ser jeito mais nenhum. devagar. Isso. Vai ser você não vai usar uma quantidade de remédio muito grande. Exatamente. Pode ser até que chegue numa dose alta, né, se o paciente necessitar. Mas a gente fazendo isso, né? não de primeira, a gente fazendo isso de uma forma gradual,
né, a gente consegue fazer com que esse paciente que tem algum outro problema de saúde, que a gente consiga fazer com que ele tenha uma boa adesão à medicação, né? E diarreia é frequente? É frequente. E após alguma coisa, eu já tive paciente que relatou, depois que eu bebi, eu tô tomando remédio, mas aí no final de semana eu exagerei e quase na mesma proporção da constipação. Entendi. Né? Náusea e vômito lá em cima. Né? Como primeira. Isso. Aí que tem vai outros efeitos. Ao longo do tempo, né? Às vezes até passa. Eu tenho um paciente que já falou, não sinto mais náusea. Acabou, então parece que o corpo acostumou. Isso. Outra coisa importante a gente comentar, né, já que a gente está aqui, né, a gente quer contar tudo. Né, da importância, né, dessa equipe multidisciplinar no tratamento, né, da obesidade, né. São muitas questões para um paciente, principalmente para um paciente que tem um grande aumento de peso. Né? Geralmente a gente conversando, né, numa consulta, né, mais detalhada, né, conhecendo melhor o nosso paciente, a gente muitas vezes descobre que ele não tem um problema de saúde, né, mas muitas vezes algum gatilho, até emocional, né, que pode ter levado a esse ganho de peso importante, né. Com isso, a gente tem esses pilares, né, do tratamento da obesidade, né? A medicina, né, lá sempre, né, para ver se tem algum problema de saúde, se está tudo certo. Se o organismo está funcionando. Se tem indicação ou não de usar remédio, que nem sempre tem. Se precisa mesmo ou não. Exatamente, nem sempre tem indicação de medicamento. Eu tenho uma dúvida. Na compulsão, tem indicação de usar as canetinhas, os análogos do GLP-1? Não é o tratamento de escolha para compulsão. Tem outras medicações. A gente vai chegar lá. Então, como eu vinha falando, né, a parte da medicina, a nutrição que é fundamental, né, a gente precisa ter um ajuste na alimentação se a gente, né, precisar, né, perder peso. O profissional de atividade física. Essencial. Sabe o que eu costumo falar? Que quando você está numa luta, em busca de um objetivo, se você tem uma pessoa do seu lado, você já tem um apoio ali. Se você tem duas, você já fala, caramba. E se você tem 3, mais ainda. Imagine 4, quando a gente coloca um psicólogo. Nossa, aí pronto, né, para essas questões emocionais. E eu acho que esses pacientes que têm esse gerenciamento de peso, eles precisam de estar sempre ali conversando com o profissional, senão ele escapa. Então, se você vai só no médico uma vez a cada 2 meses, você fica muito solto. Sim. Então, se você vai no médico uma vez a cada 2 meses, você vai no nutricionista uma vez por mês, você vai no psicólogo de 15 em 15 dias, e você tem um personal que está ali com você 2 vezes por semana, e aí, como é que você tá? Como é que é? Vamos? Ele fica completamente assessorado e acolhido no problema dele da obesidade, ele chega no final de semana, acordou, o personal vai falar, como é que foi? Nossa, exagerei. Não faz isso. Né, aí, estamos malhando, Então, ele está sempre ali sendo lembrado do objetivo dele. Ou então, exagerou, ok, acontece. Isso, hoje a gente vai queimar o que foi, né, o que aconteceu no final de semana e vamos bola pra frente. Né? Mas assim, a gente acolhe da forma, né, que deve ser, enfim, não é é humano, né, escapar um pouquinho da dieta, né, em algum momento, né, doutora Diana? Né, todos nós. Né, a gente também não vai poder impor, né, para o paciente, né, vai sim, a gente já sabe, quando a gente começa o tratamento, a gente já sabe que isso pode acontecer. Né? Eu fico encantada com essa rede, como os pacientes evoluem, como eles conseguem, né, muito melhor atingir os objetivos, né? Tem uns que conseguem sozinhos, mas se você é um paciente, uma pessoa que está tendo essa dificuldade, se programe para poder investir, porque vale muito a pena. Eu acho que é um dos segredos do sucesso. Vale muito a pena. Né? E se não conseguir, né, fazer o investimento, né, veja quais são as prioridades, quais são suas maiores dificuldades. Né? É na nutrição,
né? Então, vamos fazer um acompanhamento nutricional, né? Bem feito. E vamos começar com a caminhada, subindo e descer a escada, tendo uma vida mais ativa, né? Não, como muito bem, né? Vamos para o profissional de educação física, depois eu engato na atividade física, depois a gente, né, assim, aos poucos, a gente vai agregando essa equipe no tratamento. Isso, perfeito. Né? Olha, no seu caso individual, o que pega mais? Exatamente. Né? Hoje em dia, a maioria dos tratamentos, né, nesse aspecto, né, de diabetes, né, obesidade, enfim, são tratamentos centrados no paciente. Né? Você não está obeso porque, aquele que tem muita raiva, que o pessoal fala, porque eu sou sem vergonha, porque... Não, existem muitas causas. É multifatorial, né? São muitas coisas que podem estar pode causar obesidade. Então, assim, é função nossa, né, apoiando o paciente, da gente tentar descobrir, né, qual é a melhor forma, né, deixar o tratamento centrado nele. Né? Qual medicamento? Você falou das canetinhas para compulsão alimentar. Né? Não é o principal foco delas. Não é de primeira linha, não. Não. Para compulsão alimentar, não. Tá? Elas podem ser usadas em pacientes que apresentam compulsão alimentar? Podem. Tá? Mas isso aí vai ser bem individualizado, enfim. Entendi. Né? E uma coisa que eu vejo, assim, nos pacientes que eles trazem para mim, eu não esqueço um paciente que ele falou que ele começou a usar a canetinha e ele falou, no caso dele era mais fome, Tô achando né? engraçado de falando canetinha. Os análogos de GLP-1. Mas eu vejo isso. Na compulsão eu tenho aquele descontrole, então por isso que tem outras medicações que vão atuar ali de uma maneira mais... Exatamente. Né? Mas da fome, na parte da fome, eu tenho um paciente que ele falou para mim, que eu fiquei assim, ele falou, Mirella, eu era obcecado com comida. Eu saía do trabalho, passava na padaria, o que eu vou jantar? O que eu vou comer? Vou na lavanderia, do lado tem uma casa de chás e eu vou passar e vou comer um pão de queijo. Era o dia inteiro pensando no que ele ia comer. E ele fazia um prato grande? Ele fazia também. Mas o principal é que ele, na cabeça dele, tudo era ligado à comida. Tudo era ligado à comida. O que eu vou comer? Terminou de almoçar, o que eu vou lanchar? Gente, o que vai ter de janta lá em casa? Então, era muito focado na comida. E ele começou a usar a medicação que foi prescrita pelo endocrinologista. E ele falou, gente, parei de pensar em comida. É como se fosse uma liberdade para eu poder pensar em outras coisas. Sim. Agora eu estou esquecendo até de comer. E esse ponto também que é importante na nutrição entrar, mas assim, eu senti um alívio dele, como se a pessoa fosse muito obcecada com alguma coisa e aquilo saiu, e ele falou, agora eu consigo comer quando tem a refeição e não ficar pensando naquilo o tempo todo. E agora você tocou um ponto importante, né, que é também fundamental a nutrição entrar, né, nesse tratamento. Nessa hora que dá esse, né? Então, muitas vezes os pacientes perdem muito a fome, né? Não consigo comer nada. Aí, porque eu não como nada, eu não vou ao nutricionista. Um dos efeitos colaterais mais raros, né, do que os gastrointestinais é você ter essa sensação de fraqueza, né? Muitas vezes até por não estar comendo, né? Como comia antes. Né? O corpo sentindo a diferença, né? E é impressionante, assim, que eu tenho o costume de trabalhar com o DEXA, né? A densitometria de corpo inteiro, né? Para fazer análise de composição corporal. Né? Alguns profissionais preferem bioimpedância, né? Enfim, eu acho o DEXA muito... É o padrão ouro, né? Maravilhoso. Eu acho um exame confiável, enfim, completo, né? É o mais confiável. Fácil acesso, plano de saúde cobre, enfim, eu costumo acompanhar há muitos anos meus pacientes com o DEXA. E o que é que a gente percebe, né? E que é muito triste, né? Pacientes que são muito ocupados, não tem tempo de fazer atividade física, não tem tempo de seguir uma dieta, sai de reunião para outra reunião e acaba esquecendo de comer, né? Mas fazem uso dos análogos de GLP-1, né? Usam o Ozempic uma vez por semana e começam a perder peso. O que é que a gente vê nos exames desses pacientes? Uma perda não só de gordura, né? Mas de massa muscular.
que é o melhor investimento que a gente tem que fazer, né? A longo prazo. A longo prazo. É a nossa, né? É a nossa previdência social, né? É nossa massa muscular. Então, quando a gente usa uma medicação, né, e não cuida, né, da alimentação e nem faz alguma atividade física resistida, você vai perder peso, vai emagrecer, mas você vai perder tudo, vai perder gordura, vai perder músculo. E para você conseguir recuperar esse músculo depois, é mais difícil. Então, o ideal é não perder. Aí que entra a nutrição. Exatamente. A importância na escolha. E eu trabalhei com bariátrica há 5 anos e me parece um pouco como a bariátrica. Então, assim, como você tem uma fome menor e as oportunidades de alimentação são menores, você tem que ter uma qualidade daquela alimentação muito melhor. E o mais fácil no dia a dia é você consumir carboidrato, né? Não é consumir proteína. O snacking, né, que a gente fala, que é beliscar e comer besteira, aquela coisa que tá ali. Então, é muito importante o paciente ter essa noção de que se ele vai começar a usar essa medicação, ele tem que ter uma responsabilidade alimentar. Então, ele vai ter que ter aquela consciência de quando ele for comer, ele vai ter que comer a salada, comer a proteína, optar por frutas. Então, ele vai ter que ter uma responsabilidade maior do que uma pessoa que não tá de dieta, que tá ali comendo como o paciente da bariátrica. Grandes. Exatamente, eu acho bem parecido. E também, como por ter essa perda de peso, o exercício ele é mais importante ainda para evitar essa perda. Então, são 2 pontos assim essenciais que a gente concorda e vê, né, no consultório, a importância. É a prática, Quando a gente vê na teoria, você fala, nossa, que lindo, vai ficar com menos fome, vai pegar o prato dele e vai comer menos. Mas não, na vai prática, comer menos, ele vai emagrecer. Que lindo, prática, ele emagreceu. Mas, na verdade, o tratamento foi um fracasso, porque ele perdeu massa muscular. Ele vai comer menos no almoço? Não, às vezes ele não almoça e vai comer um biscoito. Aquilo não vai nutrir do jeito que deveria. Então, ele tem que ter essa responsabilidade, né? Isso, o tratamento não é milagroso. Né? As canetinhas, elas são seguras, né? Como a gente já falou, né? São seguras do ponto de vista cardiovascular, enfim. Mas ela tem suas peculiaridades, né? Isso. Que é o que eu acho que a gente está conseguindo chegar, né, Mirella? Nesses pormenores, né? Do controle da alimentação. Vou perder massa magra, né? E outra coisa também. Acompanhar, né? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. O que está indo para você agir antes daquilo, né? Não dá para. Por isso que tem que ir no médico uma vez por mês, fazer o exame do DEXA, para poder acompanhar. O que eu estou perdendo? É massa muscular? Medir a circunferência abdominal. Exatamente. Né? Acompanhar o que tá. Uma coisa importante também que eu faço nas minhas consultas presenciais é medir a força. Olha, eu uso o dinamômetro. Que aí ele mesmo vê, né? Nossa, tô perdendo a minha força. E aquilo dá uma motivação. A gente consegue acompanhar, né? Se ele tá perdendo massa muscular, a gente consegue também a gente consegue quantificar essa massa no DEXA, né? A gente tem índices no DEXA que servem para isso. Que vai mostrar, né? Que vão mostrar. Isso, e também no consultório a gente consegue ver essa perda de força. Bem interessante, porque é bem real ali, bem né? Ele tá real, vendo, né? Mostrando como é que ele tá. Sentindo ali, né? Doutora, e uma dúvida que eu tenho então, a medicação, ela ainda está sendo vendida sem receita. Isso. Que a gente já concordou aqui que acha errado. Absurdo, que deveria ter receita. Na minha também. Eu acho que o resultado de todo mundo ia ser melhor, porque não ia ter esses equívocos de pessoas que usam sem saber como usar e acabam falando mal da medicação, desperdiçando, e etc. Desestimulando alguém outras que pessoas precisaria usar corretamente, né? Mas para você comprar na farmácia, e assim, eu também já vi paciente falando que comprou no Mercado Livre, por exemplo. Sim. E aí a gente está com um problema muito sério, né, atual. Quando a gente fala em medicação, né, medicações para perda de peso, tudo, a gente precisa ter em mente que a obesidade, né, é uma doença crônica, né, e que precisa de um acompanhamento, né, profissional, da mesma forma com a pressão alta, que um diabetes, né, enfim. E o que é que acontece? Hoje,
existe um mercado negro dessas substâncias, né? Porque são medicações caras. Quanto custa, mais ou menos, por mês? Depende Média. da dose. Entre R$1.000 e R$2.400. Tá? Mensal para usar. Isso, né? Então, com isso... É caro. É muito caro. Não faz parte da realidade de muita gente. Mas tem um lado que eu acho importante pontuar. Você vai economizar com comida. Eu tenho um paciente que ele falou, só de iFood, eu economizei esse mês que está usando a canetinha mais de R$600. Então, era aquele pedidor de iFood. Sim. E aí ele parou de pedir e está fazendo a comidinha em casa. E aí, com isso está economizando. Está economizando de um lado, né? Mas é caro. Mas não deixa de ser fora da realidade da maioria dos brasileiros. Sim. Né? Então, o que é que acontece? Com isso, né, dada a fama, né, da medicação, porque perde peso, porque artista fulana de tal, né, fez uso, emagreceu, né, enfim. A gente tem hoje, infelizmente, que enfrentar um mercado negro, né, de Ozempic, né, que é a mais famosa, né? Do Ozempic, em gotas, em comprimido, sim. Gotas? E manipula. Já achei na internet, gente, eu vou atrás. Não existe Ozempic em gotas. Não pelo existe. Amor de Deus. Inclusive, né, agora, né, que está sendo bem falado, né, pela proibição da Anvisa, né, dos chips, né, que às vezes eles não colocam só hormonais. Os hormonais, às vezes não colocam só hormônios ali. Colocam também semaglutida, colocam Ozempic dentro daquele. Só Deus sabe se você está recebendo realmente um Ozempic naquela forma, não, né? Até metformina eles colocam, que é dado no SUS, eles colocam e cobram horrores daquilo, né? Então hoje assim, hoje a gente está vivendo... Ou seja, gente, não caia nessas, pelo amor de Deus. Então não compre medicação no Mercado Livre. Só o que acontece? O Ozempic, ele, que é a semaglutida, ele não perdeu a patente. Sabe? Então, a medicação original, realmente, só na farmácia. Né? Pronto, não existe genérico, não existe comprimido, não existe chip de semaglutida, né? Pelo amor de Deus. Então, só na farmácia. Hoje a gente não tem ainda a patente liberada, né? Tem previsão? Provavelmente 2026. Aí ele vai ficar mais barato. Né? Caindo a patente. Porque vão ter outras opções. Outras indústrias vão poder produzir. Exatamente. Então tem esse lado bom. A gente espera, né, que com a quebra da patente a gente tenha empresas sérias, né, que produzam uma medicação a ser vendida na farmácia. Bonitinho, exatamente. Tá? A outra coisa que eu queria abordar... Então, gente, só lembrando, não compre fora da farmácia. Ainda tem isso, tem que guardar na geladeira. Tem. Né? Então, ele tem alguns cuidados. Você não pode comprar e carregar no carro. E deixar no carro. Eu tenho uma pergunta. E no dia de calor, né, daqui de Brasília, fica 40 graus. Já cheguei no carro, tá 40 graus. Você perdeu a caneta. Porque ela é um peptídeo, ele desnatura. E ele não vira nada, vira água. Desnatura, você não vai estar usando nada. Então, essas medicações, elas devem ficar entre 2 e 30 graus. Não devem ser expostas, né, ao sol. Tem que ficar na geladeira? Não necessariamente. Não, de 2 a 30 pode ficar numa gaveta, você já abriu, no armário. Né? Se você já abriu e você já começou a usar, você pode botar lá no seu armário, no seu guarda-roupa, uma vez por semana, né? Se lá for um ambiente, né, que não quente, né? Não seja quente, que não submeta a medicação a altas temperaturas, abaixo de 0 não vai ficar, né? A altas temperaturas não vai congelar, né? Então não tem problema. Então não pode congelar e não pode ficar no calor. Não. Certo? E se você abrir o pacotinho e deixar na geladeira, pode ficar até a validade. Pode até a validade. A outra coisa importante também em relação a esse assunto do mercado negro foi um caso que aconteceu recentemente no Brasil, que as canetas de insulina, elas têm o mesmo formato dessas canetas de análogos de GLP-1, desse laboratório em especial. E foi retirado o líquido? Não, foi retirado o lacre, a etiqueta com o nome da insulina, que custa mais ou menos R$40,
né? E colocaram o nome do Ozempic, um lacre de Ozempic, e venderam essa caneta de insulina como Ozempic. Né? Imagina então, a hipoglicemia desse paciente. Então, né, assim, a gente sabe que hipoglicemia é uma coisa muito grave, que pode levar, inclusive, a parada cardiorrespiratória. Então, o paciente precisou, né, ir para o hospital, enfim. Né? Então, isso é muito sério. É então, muito sério alerta, você comprar. Né? Fico alerta de você. Como é uma medicação que custa, em média, R$1.000, alguém lhe oferecer por 500, 600, R$400, desconfie. Né? E, Mirela, outra coisa também que né, a gente precisa abordar, né, que não existe só Ozempic, Victoza e Saxenda, né, e o Wegovy. A gente tem também no mercado, né, que está para chegar no Brasil, é o Mounjaro. Ah, ouvi falar. Né, que está uma febre agora também. Que ele mistura dois componentes. É um análogo duplo, GIP e GLP-1. Né? E o que é que acontece? A resposta no diabetes é melhor? É bem melhor, porque vai pegar mais um mecanismo de ação para poder controlar a doença, tá? Lembrando que o Mounjaro, ele é em bula para diabetes. E a gente tem o Zipbound, lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa, com a dose mais alta, né, voltado para a obesidade. Isso. No Brasil, a gente tem o Mounjaro já aprovado, né? Mas ainda está em vias de, né, comercialização. A previsão de chegar é quando? Eu acho que próximo ano, né? Mas assim, é interessante a gente comentar que muita gente vem importando essa medicação, né? Trazendo de Dubai, trazendo dos Estados Unidos. Eu tenho um casal de pacientes que usa. Então, é complicado, assim, se o Eles trouxeram dos Estados Unidos. Se o paciente for lá na farmácia comprar, né, enfim, ok, né? Mas existem várias importadoras e às vezes a gente não sabe a procedência dessa medicação. Algumas clínicas que a gente também não sabe procedência, que estão cobrando assim valores absurdos para você ir lá uma vez por semana aplicar o Mounjaro. Entendi. Então é a mesma orientação do Brasil. Comprar na farmácia. Então, e de uma maneira segura. Qual é meu pensamento? Eu sou dado, né, tanta como é que eu posso falar? Tantos absurdos que a gente vê, né, com medicações falsificadas, uso abusivo de medicações, enfim, né? Eu acho mais interessante, ou se o paciente for lá e comprar, né, ou se a gente pode esperar pelo Mounjaro. A gente tem medicações... Até porque se ele compra lá, como é que ele vai continuar a usar? Porque ele não vai trazer... Não, assim, né? Existem pessoas, né? Tem pacientes assim que vão sempre, trazem, enfim. Né? O resultado é bom, é um excelente resultado também para perda de peso, mas em alguns casos eles não diferem tanto de um Wegovy, por exemplo. Entendi. Então, dá para ficar com o que a gente tem aqui? Dá para ficar com o que a gente tem. O que a gente quer hoje, Mirela, é que o paciente tenha perda de peso, né? Que ele fique bem, que ele fique saudável, que ele reduza risco de mais de 18 tipos de câncer, risco de infarto, risco de AVC, né? Por conta da obesidade, né? Que é uma doença, como a gente já comentou aqui, né? E que ele faça isso com segurança, né? O fato de existir uma medicação, né, com outro mecanismo, né, mais moderno, enfim, que esteja à venda nos Estados Unidos, não vai garantir que, se isso não vai garantir que meu paciente faça um tratamento de forma segura, eu não vou apostar nesse tratamento agora. Só quando ele chegar no Brasil, ele puder ir na farmácia. Tiver tudo certinho. Tudo certinho. Enquanto isso, a gente faz atividade física, trabalha com o que a gente tem. Isso, concordo. Né? De forma que ele fique bem, que ele fique seguro. E que ele possa dar continuidade, que ele saiba de onde está vindo. Exatamente. Eu vou colocar um chip, né, enfim, a gente não sabe o que tem ali dentro. Gente, é loucura. Né? Então, assim, eu gosto de saber... A saúde é tão preciosa. Então, exatamente. Assim, gente, a nossa saúde ela é muito preciosa para fazer essas loucuras. Não precisa, é só você ir no seu médico de confiança, na sua médica de confiança, tentar fazer o melhor possível que você vai conseguir. E aquilo que a gente falou daí, sem milagres, sem pílula mágica, chip mágico. Ontem eu atendi uma paciente, por exemplo, e que foi a primeira consulta dela,
E ela conversou comigo antes no WhatsApp, mostrando mais ou menos, né, como era a rotina dela, enfim. Eu fiz, tudo bem, vamos conversar, vamos fazer uma consulta. Na consulta, ela ficou com vergonha. Só na consulta ela falou que usava um chip de testosterona. Né? Mas o que foi passado para ela é que seria a única solução para ela. Né, para os problemas dela seria colocar esse chip. Vai resolver tudo. Exatamente. Então, assim, essas medicações, elas são boas, elas são confiáveis, elas são seguras, quando bem administradas são, né? Mas não necessariamente serão elas que vão resolver todo o seu problema. Provavelmente não, né? Até. E eu acho importante isso, da pessoa saber que ela tem que acompanhar. Não é que está usando a medicação e pronto. Você tem que voltar na médica, ver como é que tá, o que está acontecendo, acompanhar os exames, acompanhar a parte do que você está emagrecendo. Então, é muito complexo. Não é uma coisa só que você vai usar e que vai resolver, né? Exatamente. Então, não um existe cuidado. Um chip milagroso, uma injeção milagrosa, né? Uma dieta milagrosa, né, Mirella? Né? Não existe. E ela pode funcionar por um tempinho, depois vai parar de funcionar. Então, tem que ter uma visão real mesmo, né? A visão centrada no paciente, na vida dele, na realidade dele, da prática de atividade física. Como é o seu trabalho? Você passa muito tempo sentado? Ontem, outra paciente que eu atendi, ela tem um IMC de 50, né? Uma obesidade, né? já mais severa. E ela estava muito feliz que ela tinha pedido demissão de um emprego que ela trabalhava o tempo todo sentada por um emprego que ela vai ficar andando o tempo todo. E ela viu que isso vai ser bom para o tratamento dela. Olha que legal. Né? Então, assim, essas pequenas... essa consciência de que aquilo ali vai ajudar. Ela entrou na consulta radiante por conta disso. Né? Então, assim, são essas pequenas coisas que quando a gente observa, né, o dia a dia do paciente, quando a gente conversa direito, né, faz uma boa anamnese, né, conversa, entende o paciente, entende a realidade dele, né, a gente consegue abordar a obesidade, né, o diabetes, enfim, de uma forma sustentável e que você vai conseguir resolver mesmo, né? Fazer um manejo, fazer um gerenciamento. Eu gosto de falar com obesidade que a gente tem que estar sempre gerenciando. Isso. Nunca resolve, na verdade, né? Uma doença crônica. Então, a gente tem que estar sempre ali gerenciando para que funcione. E outra coisa, como aqui, né, a gente tá, o público, né, nossa audiência do Me Conta Tudo é prioritariamente feminina, né, a gente não pode esquecer, né, da menopausa, né, aquele ganhozinho de peso, né, que a gente tem, né, um aumento da gordura abdominal nessa fase. Que a gordura agora vai ser guardadinha ali, né? Com a queda, né, do estradiol, né, na menopausa, essa gordura tende a se localizar mais no abdômen, né, e isso preocupa demais, né, as mulheres, né, com razão, então, né? Com razão. Com razão. Né? Então, assim, e além de ter todo esse fator hormonal, né, por trás disso, familiar, né, o ninho vazio, né, muitas vezes nessa época os filhos estão, né, mais velhos, né, mais desapegados. Não tem mais aquela atenção. Né? Tem todo esse aspecto emocional da mulher também por trás, né, para a gente poder trabalhar não só a questão, né, da queda do estradiol e dessa reorganização da gordura no corpo da mulher, mas a gente precisa trabalhar também esses outros aspectos desse público. Né? Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Que a gente continue fazendo essas trocas, porque é muito importante. Isso, né? Num mundo tão desinformado, né, Mirella? A gente tem que trazer informação de verdade. Então, muito obrigada. Espero fazermos mais entrevistas sobre outros. São tantos assuntos, né? São tantos assuntos maravilhosos. Então, fico à disposição, foi um prazer. Igualmente.